Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando agora uma sequência de videoaula destinadas a alunos do segundo ano do ensino médio. Quero começar apresentando para você o nosso material didático. O livro Conexões com a Física dos seguintes autores é um livro do PNLD e hoje nós estaremos reportando ao volume 2. Vamos dar continuidade de onde nós paramos nas nossas últimas aulas presenciais. E nas nossas últimas aulas presenciais nós estávamos falando a respeito do conteúdo calorimetria. E antes disso, de nós abordarmos este conteúdo calorimetria propriamente dito, dando continuidade, eu quero fazer um breve resumo de tudo que nós já vimos em sala de aula a partir de um pequeno resumo esquemático que eu fiz num quadro branco aqui para nossa breve orientação. Então, na nossa aula, nós começamos a falar sobre escalas termométricas, falamos da escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin, e vimos que qualquer um pode construir uma escala, basta atribuir dois pontos fixos, chamado de ponto de fusão e ebulição, ou simplesmente ponto de gelo e ponto de vapor. Aqui nós temos basicamente a equação que relaciona a escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. E eu queria apenas colocar uma que aqui não está, que é a escala de variação, ou melhor, a equação de variação, que é temperatura, deixa-me colocar agora, vamos lá, temperatura Celsius, como eu estou falando de variação, a escala Celsius ela é dividida em 100 partes iguais, porque o ponto de fusão é 0, isso em condições especiais ao nível do mar, e o ponto de ebulição é 100, portanto a escala Celsius está dividida em 100 partes iguais. A escala Fahrenheit, o ponto de fusão é 32 e o de ebulição é 212, portanto, enquanto que a escala Celsius está dividida em 100 partes iguais, a escala Fahrenheit está dividida em 180 partes iguais. E aqui está a equação de variação das duas escalas. Se eu cortar e simplificar, vou ter TC sobre 10 dividido por 2 dá 5. Delta TF, variação da escala Fahrenheit, é... Só um pouquinho aqui, gente, corrigindo. 9, ou seja, esta é a equação que relaciona as escalas Celsius e Fahrenheit para a variação. A escala Celsius está dividida em 100 partes iguais, a escala Kelvin também. O ponto de fusão é 273,15 e o ponto de ebulição é 373,15. Portanto, se a variação da escala Celsius for um número qualquer, este será igual à variação da escala Kelvin, porque elas estão divididas em partes iguais. Feito isso, deixe-me fazer agora uma introdução sobre o conceito de calor. Uma introdução breve sobre o conceito de calor, para nós começarmos a falar sobre a calorimetria. Calor, o que é calor? Bom, calor é um conceito, é um nome dado ao processo de transferência de energia, que historicamente começa a partir do flogístico, que era entendido como uma substância ígnea que queimava e se perdia. Por exemplo, você tem uma porção da matéria. Quando você levava essa porção da matéria para a balança, media a sua massa
e queimava, por exemplo, um pedaço de madeira, e ao queimar levar novamente o que restou para a balança, você ia ter uma massa menor do que a inicial. Então aquilo que se perdeu na queima era chamado de flogístico. Depois, historicamente, nós abandonamos o paradigma do flogístico e passamos a adotar o paradigma do calórico. O calórico era entendido como a substância que o corpo possuía. E não quero me alongar muito, mas essa substância que o corpo possuía, esse paradigma foi quebrado a partir do experimento do Conde de Rumford, propondo que um corpo não possuía calor, um corpo poderia variar a temperatura, mesmo que a ele não fosse dado calor, como por exemplo se eu pegasse duas barras de gelo e atritasse uma na outra. A fricção geraria energia que faria com que o gelo derretesse e com a baixa temperatura ele congelava novamente, mostrando que um corpo em si não possui calor, e calor era o processo de transferência de energia de um corpo para outro. E aí a gente abandona a teoria do calórico e passa a chamar de calor o processo de transferência de energia de um corpo para outro que se encontra em temperaturas diferentes. Feita essa breve abordagem, vamos retomar aqui para o conceito de calorimetria propriamente dita, e vamos aqui observar o equivalente calórico, ou melhor, uma caloria equivale a 4,18 joule. E aqui eu quero retomar de onde nós paramos em nossas aulas presenciais, o conceito de capacidade térmica. Capacidade térmica de um corpo é a razão entre a quantidade de energia por calor que esse corpo ganha ou perde por unidade de temperatura. Então esse é o conceito de capacidade térmica. No nosso resumo esquemático, vamos parar por aqui. Nas nossas próximas aulas, a gente continua com o conceito de quantidade de calor. Vamos retomar agora o nosso livro didático. Vamos agora para a calorimetria. Especificamente, deixe só o meu programa aqui se recuperar. Na calorimetria, vamos falar sobre a capacidade térmica. Aqui. Bom, capacidade térmica. Aqui nós temos dois corpos de massa diferente recebendo uma certa quantidade de energia. Deixe-me ampliar um pouquinho a imagem para que a gente possa analisar aqui. Então, esses dois corpos recebendo uma quantidade de energia e sofrendo uma variação de temperatura. Observe que aqui nós temos o conceito de capacidade térmica, como já abordado, e um pouco do que aconteceu com ele. Esses dois corpos propriamente dito. Então, veja só, a capacidade térmica pode ser expressa em calorias por graus Celsius. Se um corpo recebe, por exemplo, 500 calorias e, em razão disso, sua temperatura é elevada a 10 graus Celsius, podemos dizer que a capacidade térmica é 500 dividido por 10, ou 50 calorias por grau Celsius. Bom, gente, especificamente sobre capacidade térmica, eu quero agora dar um exemplo de um exercício do nosso livro. Vamos a um exemplo do nosso livro. Deixe-me ver ele aqui. Temos algumas questões que nós já abordamos em sala de aula. Vamos pular as primeiras. E eu queria ficar especificamente na parte matemática, aqui no cálculo envolvendo a física. Nessas três questões, as questões 7, 8 e 9. Quero agora resolver as questões 7 e 8, deixando a questão de número 9
para que ela seja resolvida por você, aluno, em casa, como tarefa de casa. E na nossa próxima aula nós vamos iniciar a partir dela, ok? Então vamos resolver aqui as questões 7 e 8. Eu já separei aqui previamente na minha tela, na minha, vamos chamar assim de lousa digital, quadro branco digital. Eu já separei aqui e vamos fazer essa atividade, ok? Deixe-me colocar só aqui a referência. É do nosso livro didático, a página de número 62, as questões 7 e 8, vamos fazê-las agora, ok? Então vamos lá. Lembrando que a questão de número 9 é a nossa atividadezinha de casa. Questão 7. Vamos lá. Um corpo formado por determinado material recebeu 2.000 calorias e teve sua temperatura elevada em 50 graus Celsius. Qual é o valor da capacidade térmica deste corpo? Então vamos lá. Vimos que capacidade térmica, deixe-me pegar aqui um pincel adequado. Capacidade térmica é a razão entre a quantidade de energia por calor recebida ou cedida por unidade de temperatura. Portanto, a questão de número 7, a nossa capacidade térmica será a quantidade de energia, que no caso aqui foi de 2.000 calorias, por a variação de temperatura, que no nosso caso aqui foi de 50 graus Celsius. Por isso podemos cancelar. Deixe-me melhorar meu pincel. Podemos cancelar pincel. Podemos cancelar este com esse e dizer que nossa capacidade térmica foi de 200 dividido por 5. 200 dividido por 5, embora saibamos de cor, vamos fazer uma contazinha bem simples aqui. 200 dividido por 5, cabe 4. 4 vezes 5, 20, para 20 nada, ou seja, foi de 40 calorias por grau Celsius. Aqui está a resposta do item 7. Deixa eu melhorar isso aqui, que você consegue melhorar aqui. Aí está. Bom, agora vamos fazê-lo. Deixa eu apagar essa divisão simplória, que é simplória demais. Vamos lá. Vamos resolver a questão de número 8. A questão de número 8 diz o seguinte: uma massa de 500 gramas de determinado material foi aquecida, recebendo 4.000 calorias e variando sua temperatura em 25 graus Celsius. Qual é o valor, letra A, da capacidade térmica deste corpo? Então, questão de número 8, vamos resolver de um pincel diferente. Questão de número 8, capacidade térmica é a razão entre a quantidade de energia por calor e a variação de temperatura. A letra A quer saber a capacidade térmica, que é a quantidade de energia, que no nosso caso foi de 4.000 calorias, e a variação de temperatura, que no nosso caso foi de
25. Deixe-me apagar aqui. Dividido por 25 graus Celsius. Vamos fazer rapidamente para o vídeo não se alongar tanto. 4.000 dividido por 25, nós temos uma capacidade térmica de 160 calorias por graus Celsius. Esse quadro não tá legal não. Deixa eu colocar um outro aqui, gente. Agora sim. Pronto. Letra B. Letra B. Qual é o valor do calor específico do material? Então, nossa capacidade térmica é o produto da massa vezes o calor específico. Lembrando que C maiúsculo é a capacidade térmica e C minúsculo é o calor específico. Então, nós queremos saber o valor do calor específico, é só substituir. Já sabemos que a capacidade térmica é de 160. Já sabemos que a massa é de 500 gramas. Aqui está ele, ó. Opa! Deixa eu apagar isso. Não é isso que eu quero. Aqui está a massa. Ok? E aqui está a capacidade térmica que nós achamos agora há pouco. Por isso, o nosso calor específico será 500 C igual a 160. Só troquei de posição. Esse viria negativo, esse também viria negativo, multiplica por menos 1, fica tudo positivo. Portanto, C será igual a 160 dividido por 500. Podemos dizer que 160 dividido por 500 dá um valor de 0,32 calorias por grama vezes graus Celsius. Aqui estão as respostas do item B. Perdão, gente. Aqui estão as respostas do item B. E fala, Jesus. Resposta do item B e do item A da questão de número 8. Bem, pessoal, então ficamos para a nossa próxima aula, para o vídeo não ficar tão longo, a questão de número 9. Levem as dúvidas para o nosso plantão. Deixe sua dúvida, quem quiser deixar dúvida nos comentários ou para minha turma especificamente, o WhatsApp particular na plataforma. Deixe sua dúvida e na próxima aula nós estaremos retomando a partir da questão de número 9. Até breve a todos. Tenham uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde e muito obrigado. Deixa eu encerrar aqui esta gravação.